tua misericórdia para sempre será. Tu és Jeová, o Deus glorioso, tua majestade permanecerá. Tu és Jeová, o Deus poderoso, teu poder nunca mudará, porque só em ti reside a existência e a vida de tudo contigo está, e nas tuas mãos está o domínio, teu cetro para sempre permanecerá, porque és Ra, és Jireh, és Rafá, tu és Nissi, és Jeová, és Shammah, és Mikadiskim, Tu és Shalom, El Shaddai, o Adonai, porque tu és Jeová, porque tu és Jeová. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, diletos e amados irmãos em Cristo Jesus, pesquisadores, garimpeiros da Palavra de Deus, aqueles que buscam mais a fundo, aqueles que procuram as pepitas maravilhosas do conhecimento da Palavra de Deus, a você eu me dirijo com a nossa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui adentrando ao seu receptor para mais uma porção da Palavra de Deus, para mais uma live onde estamos falando a respeito de os grandes acontecimentos contidos na Palavra de Deus, principalmente no sentido escatológico e também no sentido tipológico. Tivemos aí alguns estudos sobre escatologia bíblica e agora nós estamos trazendo aqui exclusivamente para você sobre tipologia bíblica. Estamos falando sobre as grandes revelações do tabernáculo, aquilo que Deus nos revela através do tabernáculo. Lembrando que o corpo de Jesus, ele mesmo chamou de tabernáculo. Então, o tabernáculo é o corpo de Cristo. O Espírito Santo não tem uma forma corpórea. Veja que ele usou a forma corpórea de uma pomba. Ele é Espírito. Ok? O Pai, Deus, homem nenhum viu a Deus. Então, também, ninguém viu ao Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai também é Espírito. É tanto que nós usamos termos como, por exemplo, antropoformismo. O que quer dizer isso? Colocar membros no corpo de Deus, que é Espírito. Como dizemos, a mão de Deus não está encolhida, como disse Isaías. Isso é antropoformismo, porque estamos dando forma humana a Deus, que é Espírito. Porém, o próprio Deus resolveu fazer isso com a chamada teofania, que é uma manifestação divina, e Jesus é a teofania de antropomorfismo de Deus, trazendo até a nós exatamente a presença do Pai, através do seu corpo. Então disse ele a Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, em Jesus
estão as maiores revelações do Pai, as maiores revelações de Deus em Jesus. Nesse caso, se o seu corpo é o tabernáculo e vice-versa, o tabernáculo é o seu corpo, então nós temos aqui as grandes revelações de Deus através do tabernáculo. Deus se revela ao mundo, Deus se revela ao homem através de Jesus. Deus se revela a nós através de Jesus. Jesus é o elo principal entre o homem e Deus. Por isso, Jesus se faz homem para habitar conosco. Da onde se vem Deus conosco, o Emanuel. Esse é o nome dele. É a grande revelação, a grande junção entre nós e o Pai. Nós a temos através de Jesus. Nesse caso, o tabernáculo está nos revelando o que temos de mistérios, o que temos de revelações da parte de Deus para o homem. Vamos então adentrar e conhecer um pouco mais do que é o tabernáculo em revelação de Deus para o homem. Nós falamos na live anterior, no estudo anterior, nós falamos a respeito de quê? De o crente no lugar chamado átrios, ou no pátio. Lembrando que Davi disse, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer uma outra parte. O que quer dizer isso? Que nos átrios era o lado de fora, era um lado mais simples, porém era de suma valiosidade, era muito importante. Agora nós vamos adentrar um pouco mais e vamos ver o que é o crente no lugar santo, porque saindo do pátio do átrios, ele vai para o lugar santo e logo em seguida para o lugar santíssimo. Queridos, isso aqui é importante para nós, porque a maioria dos cristãos hoje, do crente hoje, ele não tem interesse, talvez por falta de explicação, de ensinamento, ou mesmo de ajuda, empurrando para frente, eles param nos átrios e não saem dali. Não conhecem profundamente a Cristo por estarem parados nos átrios. Nós precisamos adentrar-nos e chegarmos muito mais além. Paulo dizia que nós temos que penetrar até o interior do véu, como por uma âncora, pela fé. E isso nós precisamos dar continuidade. Ele escreve então na carta aos Hebreus, dizendo que, se Deus assim permitir, nós marcharemos para a perfeição, deixando de lado a doutrina dos batismos, da imposição das mãos. Lembra disso? Êxodo capítulo 6, ele cita algo importante para nós. E aqui nós encontramos também, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, ele determinando as mesmas coisas também. Só que agora ele traz uma revelação de deixar de lado esses ensinamentos, esses rudimentos, ele chama, da doutrina de Cristo e irmos para a perfeição. Nós encontramos pouca gente querendo ir para a perfeição. Alguns dizem, não quero fazer curso teológico, a letra mata, o Espírito é que vivifica, e com isso nunca chega a uma perfeição, a um melhor conhecimento, a uma maior profundidade, e às vezes nunca conseguem chegar até o lugar santo, quanto mais ao santo dos santos. E a Bíblia nos ensina a conhecer ao Senhor, perseverar no conhecimento do Senhor. Isso é de grande importância para nós. Vamos então nos adentrar ao conhecimento, conhecer mais a Jesus, como disse também Oséias, né? Precisamos conhecer mais ao Senhor, nos achegarmos a Ele para melhor conhecimento e profundidade. Vamos nos aprofundar em Cristo, ao invés de aprofundar nos conhecimentos, como muitos perdem tempo. Por exemplo, batalhas espirituais. Não estou dizendo que não estude sobre isso, é bom, mas cuidado. A maioria dos que estudam sobre isso se aprofundam nas coisas de Satanás e aí conhece mais de Satanás do que de Deus. E às vezes não conhece, porque quem conhece de Deus aprende a conhecer que Satanás é uma criatura. E esses se adentram ao outro lado e começam a endeusar os demônios, Satanás, as potestades, colocando lá em cima.
e não dando o seu devido valor. O maior valor está no Criador e não na criatura. Portanto, aprofunde-se no Criador, porque o Espírito nos leva até mesmo às profundezas de Deus. Amém? Jesus diz assim, no livro de Apocalipse: mas aqueles que não conheceram, como se diz, as profundezas de Satanás, nem outro fardo porém sobre ele. Quer dizer, nenhuma imposição porém sobre ele. O que quer dizer isso? Aqueles que não se preocuparam, não se interessaram em conhecer mais as profundezas de Satanás do que as profundezas de Deus. Conheçamos então, como disse o profeta, as profundezas de Deus. Vamos nos aprofundar no tabernáculo, no corpo de Jesus, nos alimentar dele, conhecer mais dele e também adentrarmos a ele. Vamos lá, começando com 2 versículos aqui no livro de Êxodo capítulo de número 26. Êxodo 26, o versículo 36 e 37, que diz assim: farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra do bordador. E farás, e aporás esta coberta 5 colunas, de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Lá vai, ouro, cobre, e agora essas cores importantes que nós já falamos sobre elas lá atrás, os 4 evangelhos. Hoje o nosso assunto não é esse. O nosso assunto hoje é o crente no lugar santo. Ele agora saiu. Ele sai do pátio, sai dos átrios e começa a adentrar. Isto é, já viu o sacrifício. Ele conhece o sacrifício de Jesus. Ele lavou as mãos e os pés para poder entrar na tenda. Ele agora vai atravessar estas cortinas para poder ministrar. Ele não pode ministrar nos átrios o que tem a ser feito no lugar santo. Até porque ele conheceu até agora nos átrios 2 utensílios somente importantes que estavam ali, que era o altar dos holocaustos, a cruz de Cristo, vamos dizer assim, o Calvário ele conheceu, e agora ele começa a conhecer a palavra. Sem o conhecimento da palavra, ele não tem como ministrar. Então ele conhece a palavra, ele se despoja de si mesmo e começa agora a deixar para trás os rudimentos da doutrina de Cristo, como diz a carta aos Hebreus, o capítulo 6, ao qual acabamos de citar. Ele vai deixando isso para trás e vai adentrando agora ao conhecimento mais profundo, à perfeição, porque agora ele vai ministrar como sacerdote. Até então, ele estava ministrando como um levita. E o levita não fazia o trabalho que as pessoas o colocam hoje. Hoje intitularam cantores de levita, e como se levita cantassem apenas. Não, o levita fazia um trabalho muito árduo, muito duro. O levita ele cuidava de todos esses utensílios do lado de fora. Ele ministrava de uma outra maneira. Ao passo que nós vemos hoje, levita diz são pessoas que cantam, que tocam, etc. Nada tem a ver. Então, quando ele deixa de ser levita, ele vai agora adentrar a parte sacerdotal. Ele vai fazer propiciação pelos homens a Deus, que era o trabalho do sacerdote. Mas para isso era necessário ele deixar de lado o tal do altar dos holocaustos, deixar de lado a pia de bronze e deixar de ser menino e entrar agora para o lugar santo. No lugar santo, ele já não é mais um menino. Aleluia! O cristão, quando entra ao lugar santo, ele tem conhecimento da palavra, ele tem conhecimento do sacrifício de Cristo, ele já valorizou, ele já ponderou, ele já tem outro intento quanto àquilo.
Ele tem uma outra função quanto àquilo. Ele deixou de ser menino. Ele não troca mais as coisas caríssimas do Senhor por pequenas coisas. Ele não troca Cristo mais por coisas pequenas. Ele sabe o valor do sacrifício de Jesus. Ele conhece o altar dos holocaustos. Ele sabe o sofrimento de Jesus por sua causa. Ele conhece a pia de bronze, conhece então o valor da palavra. Ele sabe que a palavra de Deus tem um peso muito grande. Ele conhece agora as promessas. Ele sabe que essas promessas trazem o quê? Esperança. Então é quando ele adentra essas cortinas em direção à esperança. A Bíblia nos fala do seguinte: restam três: a fé, a esperança e a caridade. Ele conhecendo o altar de bronze e conhecendo a pia de bronze, o que ele vai ter agora? A palavra. Tendo a palavra traz fé. Mas o conhecimento profundo da palavra não só traz fé. Quando ele recebe a palavra, ele recebe a esperança também. Quando ele ouviu a palavra a primeira vez, recebeu a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quando ele começa a pô-la em prática, isso traz o quê? Esperança. E é o que ele vai adquirir do lado de dentro. Adentrando agora as quatro cortinas. Ele vai para um lugar santo. No lugar santo, ele vai encontrar 3 utensílios a mais. Veja que no primeiro ele só encontra 2. Agora ele vai conhecer de perto 3, aonde somente os sacerdotes podiam entrar e conhecer. Ninguém podia ver. Como eu disse no estudo anterior, quem viu antes, viu. Quem trabalhou, manuseou, pegou com as mãos, tudo bem. Mas a partir de agora, depois de ungidos, depois de santificados, ninguém podia mais ver. Ninguém podia tocar, ninguém podia manusear. Agora são os sacerdotes. Então, o crente agora se torna um sacerdote. Ele agora vai tocar, manusear a palavra. Procura apresentar-se a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja, manusear a palavra da verdade. A espada do Espírito. Ele agora vai trabalhar, ele agora vai agir, ele agora vai poder tocar. E vejam aonde ele vai tocar. Ele vai sair do átrio, vai sair do pátio e vai entrar agora na tenda. Ao entrar na tenda, ele se esquece do que deixou para trás. Paulo diz, nós esquecemos, eu me esqueço do que ficou para trás e corro em direção às que ainda estão pela frente. Nós estamos sempre em crescimento, nós não paramos. Queridos, há 34 anos eu sirvo ao Senhor, mas eu sou menino, eu preciso de mais. A Bíblia me manda desejar como menino leite racional, não falsificado. E a todo dia eu desejo, a cada dia eu quero mais. Parece que quanto mais eu recebo, menos é. Quanto mais eu recebo, mais eu percebo que preciso mais do conhecimento do Senhor. Eu aprendi muito pouco até agora. Costumo dizer que a cada ano eu percebo que o ano passado eu não sabia de nada. Eu era cada dia mais menino. Porque nós vamos virando cada dia mais. Porém, nós crescemos sem perceber. E é o que está acontecendo aqui. Quando ele adentra a tenda, ele deixa para trás, ele se esquece do que ficou atrás e vai para as coisas maiores. Só que, quando eu digo esquecer, é no sentido figurado. Ele nunca mais se esquecerá do que ele aprendeu lá atrás. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito. Então, ainda que ele queira esquecer, o Espírito Santo lembra. Adentrando a tenda, chegando no lugar santo, ele deixou para trás os 2 utensílios, mas agora, como que de boca aberta, ele começa a analisar esses 2 que tem pela frente. Essas coisas tremendas que ele vai ver agora.
E o que é? Ele vai ver o castiçal, ele vai ver o altar dos perfumes e vai ver também o altar, quer dizer, a mesa, com os 12 pães da proposição. E isso os levitas nem mexiam. Eles estavam do lado de fora. Então, agora, do lado de dentro, o homem vai conhecer, o crente vai conhecer outra coisa. E o que é isso que ele vai conhecer agora? Ele vai conhecer algo tremendo, que não havia antes pela a sua lógica, pelo seu conhecimento. Analise uma coisa. Ele vai dar de cara com algo que ele nunca viu. Porque quem viu essas peças foi quem trabalhou com ela. Ele agora vai se desfrutar. Ele vai trabalhar com algo que pouquíssimos podiam trabalhar, como eu citei nos estudos anteriores. Havia uma escala de sacerdote, de maneira tal que tinha sacerdote que ministrava ali pela escala e depois nunca mais em toda a sua vida. Porque tinham tantos outros para ministrar que ele nem podia mais voltar ali. Passava-se a sua vida e ele não tinha mais chance de ali voltar. Porque tinha outros para trabalhar. É bom lembrar disso, porque se eu não fizer, ninguém faz. Não, Deus tem muitos sacerdotes. Deus tem muitos no templo dele. Se o pastor Salomão não fizer, Deus traz um outro Salomão e faz aqui. Ele não precisa de um outro Salomão. Ele traz um Zezinho e vem fazer muito mais do que o pastor Salomão não quis fazer. Ok? Então vamos lá. Ele entrando nesse santo lugar, ele agora não tem mais a luz natural. Ele não tem mais sol. Ele não tem mais lua. Ele não tem as estrelas. Ele não tem o vento natural. Ele não tem o ar natural. Ele não tem mais nada de natural. Ele agora vai ter que adaptar-se ao espiritual. Ele vai aprender a depender exclusivamente de Deus. Aleluia! Ele vai aprender a ser um eterno dependente. Ele vai aprender a não andar mais por vista. Vai andar por fé. Vai aumentar o seu conhecimento e o seu contato com Deus. Ele não vai ter mais que enxergar as luzes naturais. Não vai andar mais por vista. Disse um certo homem que eu cito sempre, às vezes, nos meus estudos, que era o famoso Wigglesworth. Ele foi um dos primeiros a citar esta frase, que hoje é muito usada por outros pregadores, que diz o seguinte, ele diz, não sou movido pelo que eu vejo e nem pelo que eu ouço. Eu sou movido pelo que eu creio. Veja que coisa tremenda. Então nós não podemos andar mais pelo que nós vemos e ouvimos. Aprendemos a andar pelo que cremos. Andar pela fé. E esse andar pelo crer é a exigência de Deus. Veja que ele começa dizendo, estes sinais seguirão os que crerem. Você só vai ter sinais se você crer. Então já começa aí. Jesus olha para Jairo e diz para ele, não temas. Tenha fé? Não. Não temas. Estude, cresça, isso? Não. Ele diz, não temas, crê somente. Não ande pelo que você ouviu. Avisaram agora que a menina morreu. Não vá pelo que você ouviu. Não vá pelo que ele te falou e se apresentou diante de ti dizendo, quer dizer, pelo que ele via. Não vá pelo que você viu, Jairo. Ele diz, não temas, crê somente. O homem estava ali diante dele, ele estava vendo o homem que trouxe a notícia. Mas Jesus disse, esquece o que você está vendo. Esquece o que você ouviu. Creia somente. Meu amigo, eu vou lá e vou resolver o problema da tua filha. Ele estava dizendo isso. Apenas creia. Deixa o restante. Aprendemos, quando entramos no lugar santo, não depender dos nossos olhos, nem dos nossos ouvidos, mas apenas do que nós cremos, do que nós já aprendemos na palavra de Deus, daquilo que nos traz fé, segurança, das promessas que estão ali. E aí nós começamos a desenvolver o nosso interior numa coisa chamada de esperança. Porque até então ele só tinha fé. Nos átrios ele tem a fé.
No lugar santo, ele tem a esperança. E no lugar santíssimo, ele anexa a mais uma a isso, chama-se caridade. Por isso, Paulo diz, restam 3, a fé, a esperança e a caridade. Ele diz, mas a maior delas é a caridade. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Que o crente no átrio e no lugar santo, ele não tem amor, caridade? Querido, é mais ou menos isso mesmo que você está ouvindo. A verdadeira caridade, ele conhece quando ele entra no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. A caridade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas não vamos falar disso hoje, é para o próximo estudo. Hoje nós vamos falar dessa tal esperança. Isso rapidamente, porque tem mais coisa pela frente. Nós vamos falar dessa tal esperança. E o que é isso? Quando nós colhemos os frutos da palavra de Deus, quando nós pegamos as promessas de Deus, quando nós nos apossamos dela, em nossos corações, nós começamos a esperar. A esperança, ela é maravilhosa, ela não traz confusão. Ela é tão boa que ela nos faz esperar uma coisa que já foi dita. Uma promessa maravilhosa que está na palavra de Deus. E isso nos apossamos dela e começamos a esperar. Quando nós esperamos, eu gosto quando ele cita isso em Daniel. Bem-aventurado é que espera mais, não é? Ele diz assim, espera mais, quer dizer, vai completar 45 dias. É importante isso, porque ele precisa ter esperança. Essa esperança faz ele esperar algo que ainda vai vir. Isso aqui significa o quê? O fundamento da fé. Então, o que ele adquiriu lá atrás, no pátio, ele vai pôr em prática agora no lugar santo, aonde ele está diante de 2 coisas. Primeiro, ele olha para a direita, ele enxerga uma coisa, olha para a esquerda, enxerga outra, e à frente tem mais outra. Então, ele olha para uma e vê os pães da proposição. Quer dizer, confia no Senhor, que aqui você não andará com fome. Quem anda comigo não terá fome, disse Jesus. Os pães da proposição estão ali. Ele olha para o outro lado e vê o castiçal. O castiçal ilumina o lugar santo. Então ele tem agora que ser um dependente da iluminação do Espírito de Deus. Menorá sempre simbolizou o Espírito, a luz do Espírito, a luz do Senhor. Então não podemos enxergar pela luz natural, mas pela luz do Senhor. Não tome decisão pelo seu intelecto. Filho meu, não te estribe na tua própria sabedoria, no teu próprio conhecimento. Então é onde eu vou depender do que o Senhor vai me dizer, do que Ele quer que eu faça. Eu tenho que tomar uma decisão exatamente vinda à luz do Espírito. A decisão tem que ter vinda do Espírito de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Está registrado assim na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se você inverter esta colocação, vai dar todos que são filhos de Deus vão ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, não tome decisões sem a luz do Espírito. Você está agora no lugar santo. No lugar santo é iluminado pelo menorá, pelo castiçal, pelo Espírito do Senhor, que ilumina, faz você enxergar os pães da proposição que estão ali. O Espírito de Deus, a luz do Espírito, vai fazer você enxergar que a segurança, a manutenção, não andeis preocupado por aquilo que a vez de comer, ou de beber, ou de vestir, disse Jesus. Então, você não vai preocupar com nada, porque a luz do Espírito focaliza o altar onde estão os pães da proposição, a mesinha com os pães, e você está seguro que o Senhor suprirá todas as tuas necessidades. Como disse o apóstolo Paulo, você estará seguro. Amém? Outra coisa importante, logo em frente, um pouco mais,
olha para a direita e para a esquerda, vê essas duas peças, mas tem uma terceira, que eu diria talvez seja a principal. Elas estão em conjunto. Por isso que cada um dos lugares do tabernáculo temos as peças formando o conjunto. Então, quando você olha para frente, vai enxergar agora o quê? O altar dos perfumes. Esse é o lugar de trabalho do sacerdote. Ele agora vai oferecer o perfume. E essa oferenda de perfume, de cheiro agradável, simboliza o louvor e a oração. Eu vou até inverter a oração e o louvor. Duas coisas importantes. Primeira, porque na oração há poder. Segundo, o louvor há poder. Veja que este altar dos perfumes, em cada ponta dele havia um chifre. Ele tinha 4 chifres. O chifre na Bíblia significa poder. Então ali o cristão está tomando posse do poder de Deus para ministrar perante o Senhor. Foi-lhe dada autoridade, poder para ministrar. Pedro diz que cada um ministre segundo o poder que lhe foi dado. Paulo diz a mesma coisa também, para nós não queremos saber além daquilo que nos foi ensinado, nos foi dado pela fé, porque esse poder vem pela fé. Ninguém saber mais do que a medida da vossa fé. Pedro já diz, para não ministrar além do poder que lhe foi dado. E ambos estão falando, um do lado espiritual e o outro do lado ministerial. Então, a uns é dado poder para determinadas coisas. Por exemplo, aprendemos que só quem usa o azeite da unção é o presbítero em diante. E você encontra hoje crente até vendendo azeite ungido, sei lá o quê, que não tem valor nenhum isso aí. Só tem valor na mão do presbítero, que ele é o ungido para essa obra. O azeite em si não tem valor nenhum. É tanto que Tiago, quando se refere a ele, diz, olha, alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. Ungindo ele com azeite, ele está livre agora. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Diz, a oração da fé salvará o enfermo. Ah, mas o que quer dizer isso? Ah, não é o azeite que vai salvar? É a oração da fé. Ele diz, se houver cometido pecado, seriam perdoados. O azeite perdoa? Não, é a oração da fé. E por que essa oração da fé? Só pode ser feita pelo presbítero. Ele diz, chame os presbíteros. Por que não chamar o diácono? Por que não chamar qualquer um outro irmão? Ele mandou chamar o presbítero. O que quer dizer isso? Só tem valor nas mãos do presbítero. Só pode ser exercida essa função pelo presbítero. Cuidado onde você compra azeite pela livraria, o irmão, a irmã vendendo, sei lá quem vendendo para tudo quanto é lugar, e outro está usando em casa. Não tem valor nenhum. Ah, mas é a fé. A Bíblia não manda usar essa fé. A Bíblia é bem clara. Alguém dentre vós enfermo, chame. Não disse, chama alguém que tem fé. Chama, não. Chame os presbíteros. Querido, quem está na autoridade para isso é o presbítero. Quem está na autoridade de perdoar o pecado do crente ali, que às vezes levou aquela enfermidade, quer dizer, levou para aquela enfermidade, para aquela dimensão, é o presbítero. É quem vai tirá-lo daquela dimensão. Então, lá vai. Ele encontra agora o altar dos perfumes, ele vai orar, ele vai interceder, que era o trabalho do sacerdote. Ele vai agora louvar. O poder da unção, o poder do louvor, o poder da oração está exatamente ali aonde o sacerdote exerce a sua maravilhosa função. Então agora, no lugar santo, ele deixou de ser uma criança, um menino. Ele vai interceder pelos demais. Ele agora não é uma pessoa qualquer. Veja o que diz o Senhor. Jeremias, não ore por esse povo. Ainda que estivesse, eu não vou te ouvir, Jeremias, ainda que estivesse diante de mim, Moisés e Samuel, eu não os ouviria. Quem eram esses homens? 2 grandes intercessores que a Bíblia Sagrada nos ensina acerca deles. Homens que intercediam a ponto de Samuel dizer, longe de mim, que eu peque contra o Senhor,
deixando de orar por vós, deixando de interceder por vós. Era o trabalho de intercessão. O próprio Saul dizia: ora ao Senhor por mim, Samuel. Samuel intercedia por Israel. Deus ouvia e respondia. Agora ele disse a Jeremias: ainda que estivesse diante de mim esses dois homens, Samuel e Moisés, eu não os ouviria. Olha que coisa tremenda. Dois intercessores. O sacerdote não é mais menino. Ele é um homem que faz intercessão. Ele é um jovem. Quando ele entra no lugar santo, ele deixa de ser um menino e passa a ser agora um jovem. Vamos ver o que diz João? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, já vencestes o maligno. O que quer dizer isso? Quando ele chega no lugar santo, ele passa a ser jovem, ele é forte. Jovem é um rapaz musculoso. Ele é forte, é jovem e já venceu o maligno. Deixou de ser menino, levado por todo o vento de doutrina e adentrou agora ao lugar santo para oferecer sacrifício ao Senhor, intercessão pelos aqueles que estão em sua volta. O povo ficava lá fora do tabernáculo, aguardando o sacerdote interceder por ele. E uma vez por ano, eles aguardavam o sumo sacerdote que adentraria mais além, isto é, ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. Porém, vamos entender mais uma pequena coisa. Quando esse homem adentrava, ou então o crente hoje, adentra ao lugar santo, deixa de ser menino e passa a ser um jovem, e ele tem mais duas coisas consigo. Quando ele entrou no pátio ou nos átrios, ele adquiriu a fé. Quando ele entra no lugar santo, ele adquire os dois, a fé e a esperança. Só falta a caridade. Ele tem agora a fé e a esperança. Você mede um homem por essas coisas. Você mede um crente, um pastor, um obreiro por essas coisas. Analise. Se ele for uma pessoa de muito amor, então significa que ele já entrou no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Se ele é um homem de esperança, pode ter certeza que ele está no lugar santo. Você mede ele por aí. E ele é jovem e forte. Ele aguenta o tranco. Quem tem esperança está seguro. Quando Jesus diz, não temas, Jairo, crê somente, ele creu, segurou na esperança. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O crer traz esperança. O homem que crê, ele espera alguma coisa, está esperando algo. E esta esperança é algo tremendo, que faz o sujeito ficar tão firme, como diz a palavra de Deus, leva a essa fé, que faz ele ficar firme como vendo o invisível. Ele vê coisa que ninguém consegue ver. Ele espera coisas que ninguém consegue esperar. Ele tem algo que nem todo mundo pode ter. Muito bem. Então, quando ele entra no lugar santo, ele tem também mais duas coisas, que você já vai entender. Ele tem, além da Páscoa, que ele adquiriu no lugar átrio ou no pátio, ele adentrando o lugar santo, ele tem agora o Pentecoste. Eram as 3 festas de Israel: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então lá vai. Ele agora, entrando no lugar santo, ele tem consigo a segunda festa. Ele vive 2 festas numa só. Ele vive a Páscoa e ele vive também o Pentecoste. Pentecoste era a segunda festa. Então ele está numa segunda festa. Ele está debaixo da unção. Ele está debaixo do poder de Deus. Revestido de poder, autoridade para ministrar. Veja que Jesus disse ao discípulo, vocês são menino ainda, rapaz. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E então ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, Samaria, até os confins da terra. Veja, ele soma uma coisa a outra e coloca o sujeito revestido de poder para poder ministrar, para poder
representá-lo, para poder testemunhar. Para testemunhar de Jesus, tem que estar revestido de poder. Tem que passar pelo Pentecostes. Tem que passar pelo o fogo do Espírito. Então disse lá João Batista, lá no começo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só depois do Pentecoste ele está pronto para ser um sacerdote e trabalhar no altar dos perfumes. Não adianta uma oração sem a unção do Espírito. Não adianta um louvor sem a unção do Espírito. Então, no altar dos perfumes, para ministrar ali, tem que depender, primeiro, do que ele não vê lá fora. Ele não está do lado de fora. Ele agora depende da luz que está ali, que é o castiçal. Ele depende dos pães que estão ali. E o que quer dizer isso, pastor? Lá fora ele come de tudo. Lá fora ele comia do sacrifício. Lá fora ele come, ele toma suco de uva, ele toma qualquer coisa. Mas aqui dentro não. Aqui dentro, se ele quiser comer, serão os pães da proposição. Aqueles pães estavam duros. Eles eram colocados ali uma vez por semana, cada sábado. Ele endurecia. Como sacerdote, você vai comer pão duro muitas vezes. Pão que você não quer comer. Mas você não pode sair dali. Você não pode ir lá fora comer o que você quer. Agora você tem que comer o que está ali. O que o Senhor proporcionou para você. A proposição que Ele fez para você. Você vai comer do que Ele te der e não do que você quer comer. Simão, quando você era mais jovem, você se cingia, ia para onde você queria. Mas quando fores mais velho, outros te cingirão e te levarão para lugar que você não quer. No lugar santo, você vai comer pão duro, você vai comer o que o Senhor te der e vai dar glória a Deus com alegria, dizendo, o bendito seja o nome do Senhor. Não é assim? Você não depende de si, vai depender do Senhor. Por isso que pela esperança, você sempre espera algo melhor. Você espera sempre algo que está pela frente. Você come os pães duros e diz, lá na frente eu vou comer pão melhor. Lá na frente eu vou comer algo providenciado por Deus. Há sempre uma esperança. Há sempre uma certeza de que algo melhor está vindo pela frente. Realmente, é a grande e poderosa presença de Deus que se manifestará logo mais se ele conseguir atravessar o lugar santo para entrar no Santo dos Santos e desfrutar de algo jamais visto por nenhum levita e nenhum sacerdote. Só o sumo sacerdote, Amandaramai, poderá ver o que tem pela frente. Ele só tem que agora passar pelo castiçal, passar pelos pães da proposição e passar também pelo altar dos perfumes. Ele tem que ter uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de busca do Senhor, uma vida de dedicação, uma vida totalmente santa e de dedicação ao Senhor em intercessão pelos demais que estão lá do lado de fora. Ele agora é adulto, ele é um jovem poderoso, pronto para ministrar e fazer a obra do Senhor. Recapitulando, lá vai, para que você não perca, tá bom? Vamos lá. No pátio, ele tem o quê? 2.400 quilos de bronze. Agora, no lugar santo, ele tem 3.400 quilos de prata. Quando ele chegar no lugar santíssimo, ele esquece o bronze e a prata e vai encontrar 1.300 quilos de ouro. Qual é o mais caro? O bronze, a prata. O que se ganha nas Olimpíadas? Na Olimpíada você ganha bronze, você ganha prata e ganha ouro. Eu não sei, querido, o que você está sendo hoje. Se você é medalha de bronze, se você é medalha de prata ou se você é medalha de ouro. Uma coisa eu tenho a te dizer. Deus quer você ouro, nem prata e nem bronze. Ele quer que você siga para a perfeição. Ele quer você no lugar santíssimo e dando fruto. Vamos em frente? Vamos lá. Só recapitulando novamente. No lugar chamado pátio ou nos átrios, ele dá fruto.
Mas ele dá quanto? Apenas 30. No lugar santo, ele também dá fruto, mas ele dá apenas 60. Já está bom demais. 60 por 1. Quando ele chega no lugar santíssimo, ele dá 100 por 1. Sabe o que é isso? Ele dá muitos frutos. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e eu estiver em vós, vocês vão pedir tudo o que quiser e vos será feito. Porque esse é o trabalho do sumo sacerdote. Ele disse ainda, se vós estiverdes em mim, dareis muito fruto. A vara, estando fora de mim, não dá fruto. É cortada e lançada fora. Mas se estiver em mim, ele diz, dará muitos frutos. Então, quando ele está no lugar santo, ele dá 60 por 1. 60 por 1. Eu vou já dar só uma floreada rápida, que é para você se preparar para o próximo estudo, que será o crente no lugar santíssimo. Veja bem, Jesus disse, não foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós para que vades e deem fruto. E o que é esse fruto? Todos pensam logo, é ganhar almas. Mas será que é isso que Jesus estava falando? Eu creio que não. Deve ter alguma outra coisa, que nós vamos descobrir no próximo estudo que temos pela frente. Só sabemos uma coisa, que no lugar átrio ou no pátio, ele dá fruto, mas só dá 30. Que lá no lugar santo, ele já dá 60 por 1. Quer dizer, 100 vezes no lugar santíssimo. Então, ele se transforma no lugar pátio em 30. Ele gera mais 30. Ele dá 30% de fruto. Lá no lugar santo, ele gera mais 60. Ele dá 60% de fruto. Lá no lugar santíssimo, ele gera 100 por 1. Mas 100 por 1 o que, pastor? Nós vamos descobrir isso logo, logo, no próximo estudo. Que tipo de fruto é esse? E por que dá 30? Por que dá 60? E por que dá 100? O que quer dizer esse 100? Vamos descobrir até lá. E também que fruto é esse? Ok? Aqui nós ficamos com os 3.400 quilos de prata, que está exatamente nesse local, aonde tem essas peças importantes, que estão ali trabalhadas juntas. Gera muita quantidade, mas a maior de ouro só está lá dentro. Ele conheceu até agora 5 peças. 5 peças importantes do tabernáculo. O altar dos holocaustos, a pia de bronze. Ele agora passa a conhecer o castiçal no lugar santo. Passa a conhecer a mesa dos pães da proposição. E passa a conhecer também o altar dos perfumes. O altar que traz poder. Ok? Foi nesse altar que o pai do João Batista estava ministrando quando o anjo Gabriel apresentou-se a ele e trouxe uma revelação do céu. Nesse altar, no lugar santo, o crente passa a ter revelações do céu. Ele passa a ter contato mais profundo com Deus. Ele passa a ter revelações de Deus. Passa a adorar com mais intensidade a Deus. Querido, chegamos ao término desse estudo, o cristão, o crente, no lugar santo. Se Deus quiser, nós teremos na próxima, mais na frente, no próximo estudo, o crente no lugar santíssimo, ou no lugar santo dos santos. Como é que ele age? Como é que ele vive? Porque aqui ele é uma pessoa experiente. A experiência traz isso. Ela traz essa tal esperança. Então, ele passa a ser uma pessoa mais centrado. Ele é mais adulto. Ele não se deixa levar por qualquer coisa. Não é qualquer um disse-me-disse. Pastor, me disseram que o senhor é feio. Ele sai bravo. Pastor, me disseram que o senhor é... Pastor, estão dizendo que o senhor é... Ele não liga mais. Ele já disse como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele tem revelações de Deus. Ele está à luz do Espírito. Não vive a sua própria luz.
Ele não enxerga com as suas próprias vistas. Ele agora é totalmente dependente do Espírito. Lá na frente vai ter uma outra dependência que nós vamos aprender no próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Eu quero agora, nesse momento, orar por você que quer caminhar na direção que o tabernáculo nos orienta, que quer entrar no lugar santo. Amém? Quero orar por você agora. Feche aí os seus olhos. Quem sabe você parou do lado de fora e nem está ministrando nos átrios. Quem sabe você parou nos átrios e nem entrou no lugar santo e quer entrar. Quem sabe você está há muitos anos, quem sabe no lugar santo, mas nunca entrou no Santo dos Santos. Eu quero orar por você para que você passe direto e vá para o lugar santíssimo. É lá que Deus disse, Moisés, ali eu virei e falarei contigo. Aleluia! Esse é o lugar onde o crente ouve a voz de Deus e não depende de falsas profecias, falsas revelações, ele não depende de mais nada disso. Ele sabe, ele escuta e conhece a voz de Deus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e delas eu sou conhecido, diz o Senhor. Feche agora os seus olhinhos onde você está. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, no nome do teu filho amado Jesus, eu quero orar agora pelos meus irmãos e irmãs, ministros, obreiros e pessoas que estão agora do outro lado, nesse estudo, participando agora. Eu quero te pedir, Senhor, não somente pelos que estão agora ao vivo, mas por aqueles que vão ouvir esse estudo e que vão receber a mesma coisa no momento em que ouvirem esta oração. Senhor, por aqueles que estão em casa agora, frente a frente com esse estudo, quero te pedir por eles. Senhor, tira tudo que tem prendido ele ainda do lado de fora do tabernáculo. E por aqueles que estão presos no pátio, por aqueles que estão presos nos átrios e não conseguiram atravessar até o lugar santo. Quero te pedir também por aqueles que já estão no lugar santo, mas não conseguiram chegar ao Santo dos Santos. Senhor, por cada um deles, pois todos eles tiveram um chamado teu, e eles estão a caminho. Todos nós estamos na mesma caminhada. Senhor, eles querem ouvir a tua voz. Eles querem ter um contato mais íntimo contigo, meu Senhor. E há todos esses anos, nunca chegaram até. Eu quero te pedir por eles agora. Desfaz agora tudo que os prendem. Senhor, faz com que eles cheguem à perfeição, como diz a tua palavra, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, para que chegamos à perfeição. Tira todos os rudimentos. Leva ele agora, Senhor, à perfeição. Leva ele um contato mais íntimo contigo, ó Senhor. Nagaxebandaramai. Toca no seu coração agora. Toca no seu interior. Faz-o caminhar e andar na tua direção. Ainda que ele quase esteja afundando agora como estava Simão Pedro, faz com que ele continue a andar. Pega ele pela mão. Levanta ele sobre as águas. Faz caminhar na tua direção. Ah, Senhor, esta pessoa que estava desistindo. Esta pessoa que achava que não tinha mais jeito para ela. Esta pessoa que achava que não adiantava mais. Que ele falhou como Pedro falhou. E começou a afundar. Faz ele começar a andar novamente. Faz ela começar a caminhar. E dizer, vale a pena andar em direção ao Senhor. Porque ele não nega bem nenhum aos que lhe pedem, porque ele não deixa caído aqueles que se estiraram ao chão, mas ele estende as mãos para levantar e continuar a nova caminhada. Senhor, eu quero te pedir por estes, e quero te pedir por aqueles também, que agora nesse momento estão sentindo qualquer sintoma da Covid-19. Senhor, queima agora todo estado febril. Queima agora toda dor nas costas, toda dor no corpo, toda dor na coluna.
vai queimando agora todo estado febril, toda dor de cabeça, toda coriza nasal, toda dor de garganta, vai desfazendo agora. Senhor, desfaz todo o caroço na virilha, debaixo do braço, na garganta, no pescoço. Quebra agora, desfaz tudo, derrete agora, para a glória do teu santo nome. Todo sintoma da Covid-19, todo tipo de enfermidade, eu digo assim a ti, enfermidade, escuta a minha voz, eu venho contra ti agora, em nome de Jesus Cristo, te desfazendo, em nome de Jesus, receba a cura, aonde você estiver agora, no mais longe estado do Brasil agora, do outro lado do mundo, no Japão, Nova York, onde você estiver agora, receba a cura, receba o milagre, receba a bênção, receba a saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.